Olá, alunos! Estamos juntos para mais uma aula de vida cristã. Acompanho com vocês a apostila na página 256 em diante. Estamos falando sobre as bases da vida cristã. Hoje falaremos sobre o papel da palavra na vida cristã. Falamos ontem sobre a oração, agora veremos o papel da palavra. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz o seguinte: Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. No item 4.2.1, temos aí a pergunta: o que a palavra de Deus produz em nós? Vimos que o povo estava lá no deserto, esse texto que a gente leu de Deuteronômio, estava com fome. Deus providenciou comida, mas deu uma comida diferente, uma comida que veio diretamente do céu. E presta atenção, o maná é um símbolo da palavra de Deus. Palavra de Deus que vem diretamente de Deus, do céu. E o povo iria buscar o alimento, o maná, todo dia de manhã, era cotidiano. Deus não dava para a semana inteira, era diariamente. Isso significa que nós precisamos ter contato com a palavra de Deus diariamente. Tem crente que só usa a Bíblia nos dias de culto. Tá? A Bíblia tem que ser diferente e diferenciada, certo? Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus e esse contato precisa ser disciplinado, regular, rotineiro, assim como era o maná. Então vemos o que a Bíblia faz na nossa vida. Por que é importante ler a Bíblia? Não só ler, mas viver a Bíblia. A gente lê lá no Salmo 1, fala que a palavra de Deus é fonte de felicidade, versículo 2. Antes tem um prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, certo? Então uma das coisas que a Bíblia faz para a nossa vida é nos dar orientação. O Salmo 119, 105 fala isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia nos orienta, nos mostra a vida à luz de Deus, o que Deus espera de nós, guiar os nossos passos, orientar as nossas decisões. A Bíblia também oferece para nós estabilidade, como a gente lê em Efésios 4,14, porque o crente precisa ter solidez, firmeza na palavra de Deus para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Ele precisa conhecer a palavra de Deus para não deixar se levar pelas heresias ou por essas práticas errôneas que têm sido pregadas nos púlpitos de muita igreja e o povo acaba indo nessa onda sem examinar a palavra de Deus, certo? Então precisamos aí de estabilidade doutrinária. Sabedoria. O Salmo 119, versículo 99 a 100 diz a respeito disso. A palavra de Deus, nos dá essa sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos ser sábios, mais uma vez, na tomada da decisão e fazer o que é certo no momento certo, de maneira certa. E a palavra de Deus é isso, é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Vitória contra o pecado. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Acrescento também o versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então, quanto mais enchermos o nosso coração, a nossa mente com a palavra de Deus, menos espaço o pecado encontrará. A palavra de Deus também nos fornece paz. Mais um texto do Salmo 119, versículo 165. Se você ler o Salmo 119, é fantástico, Tem 186 versículos. Desses 186 versículos, 184 fazem alusão direto à palavra de Deus, É um acróstico, cada 8 versículos começa exatamente com a letra correspondente do alfabeto hebraico, que tem 22 letras, e além de ser esse acróstico, é um poema bonito falando a respeito da palavra de Deus. Ok? A Bíblia também nos traz esperança, conforme Romanos 15, 4. Nós temos esperança de que toda essa situação caótica que estamos vivendo vai terminar.
Eu sempre costumo dizer na minha igreja que Deus conhece a nossa história inteirinha, mas Ele não nos revela todos os capítulos. Nós vamos vivendo capítulo por capítulo diariamente. Só que para a gente não desistir, Deus já nos contou o capítulo final. É a nossa esperança de vida eterna e morar com o Senhor. Isso é maravilhoso, né? Vitória. Finalmente, a Bíblia nos traz revelação. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia nos traz revelação daquilo que Deus quer. A maior profecia, a maior revelação é a palavra de Deus, certo? Item 4.2.2. O que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Desejar, como Pedro diz em 1 de Pedro 2:2, como uma criança que deseja o leite, né? Devemos desejar a palavra de Deus. Devemos temer com tremor, né? Isso aqui não está tanto relacionado à palavra de Deus, mas o próprio Deus. Né? Devemos examinar, Atos 17:11, como os bereanos, né? Quando Paulo pregou, eles chegaram em casa e foram examinar se era aquilo. Precisamos também, gente, examinar tudo aquilo que se prega à luz da palavra de Deus. Buscar, como diz Isaías 14:3, buscar aí a palavra de Deus para conhecermos não só ela, mas o próprio Deus. Guardar no coração, Deuteronômio 11:18, Colossenses 3:16, né? Ainda o Salmo 119, versículo 11, colocar a palavra de Deus no coração, na nossa mente, no centro das nossas emoções. Praticar. O mais importante a respeito da palavra de Deus não é apenas conhecê-la, é praticar. O Senhor disse que aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então não basta apenas ouvir, tem que praticar. O apóstolo Paulo também fala isso em Filipenses 4:9. Né? Tudo que vistes, ouvistes, aprendesse em mim, isso praticai. E também ensinar a palavra de Deus, Deuteronômio 11:19. A partir do momento que a gente lê, se apropria, busca, pratica, nós teremos condições de aplicar. Como devemos ler a palavra de Deus? Bom, tem várias sugestões, né? Aqui o autor diz que a gente deve começar pelos evangelhos. Ler na ordem os 4 evangelhos no mínimo 2 vezes. Depois o livro de Atos, as epístolas e por último Apocalipse, né? Eu aconselho quem vai começar a ler, né? Comece a ler pelo Evangelho de João. Mas tem várias maneiras aí. Tem gente que costuma, eu mesmo leio começando de Gênesis e vou até Apocalipse, porque eu já conheço, né? Mas quem está começando, o ideal é começar pelo Novo Testamento, certo? Os tipos de leitura são leituras devocionais. Nesse tipo de leitura, a ênfase está em particularizar a palavra, não levando conta o aspecto histórico doutrinário. Se lê poucos versículos meditando, ruminando a palavra para extrair tudo para nossas vidas em caráter pessoal. Então você fazer um devocional diário, lê um texto curto e tira uma lição para a sua vida, coloque em prática, certo? Não é uma pregação, tá? Não é um estudo, é aquilo que a palavra falou no seu coração, tire isso para o dia. Lê sistematicamente, né? Nessa tomamos a palavra como um todo, de maneira ordenada. Deve-se ler capítulos para que não se perca o contexto. Então, o segredo é todo crente deveria ler a Bíblia todinha, todo ano. Se você ler 4 capítulos por dia, em menos de um ano você termina. Eu aconselho que você leia a Bíblia todinha, pela primeira vez. No segundo ano você volta a ler mais uma vez e estuda um livro. No terceiro ano você lê mais uma vez e estuda outro livro. Isso seria muito bom, é a minha sugestão. Tá? Ler com o coração, pedindo que o Espírito Santo descortine a palavra para nós. O texto você pode acrescentar em Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Memorizar as verdades centrais da palavra e ler primordialmente o Novo Testamento. Tá? Então a gente precisa ter uma disciplina da leitura da palavra de Deus. Então o segredo aí, gente, manter, nós vimos, a oração e palavra. Veja que isso era a prática, era a prioridade da igreja primitiva, os apóstolos. No capítulo 6, a Bíblia fala que teve um problema na igreja e chegaram lá reclamando para os apóstolos sobre a distribuição das cestas básicas, né?
e os apóstolos falam no versículo 2, no versículo 4. Ora, não é justo nós abandonarmos a palavra e a oração para atender às mesas. Escolha entre vocês 7 homens. E fala no versículo 4, né? Nós, porém, nos dedicaremos à oração e à palavra. Então, prioridade, oração e Bíblia, tá certo? Depois vamos dar continuidade. Responda o questionário aí na página 257, o item 10 é questão 1, 1R10, 2R10 e 3R10, certo? Depois vamos para o papel do jejum na página 258. Por hoje é só, Deus abençoe você grandemente.